Os funcionários públicos. E ele inventa cada coisa que deixa todos os professores irritados. Eles ficam com medo de não ter mais aula. A junção das classes, com o dobro de alunos, a inclusão sem uma pessoa especializada para cuidar das crianças especiais. E a gente ficava pensando o seguinte: esse sujeito, ele pretende ser presidente da República, né? E nem os professores, eu tenho certeza que não vão votar nele. Mas não é só os professores, são os pais dos alunos, é todos. Parece que ele é insensível. O negócio dele, a impressão que dá, é exterminar com a turma lá, os professores que fizeram o processo seletivo para entrar, os funcionários públicos que têm, sabe, tem garantia de emprego. Ele quer inventar situações, inclusive, para tirar ou ele fazer com que eles desistam. Então, tudo isso daí demonstra que, além da incapacidade que ele tem com relação à educação e aos professores, ele quer fazer isso para tudo. Então, não se entende o que esse sujeito quer, não se entende. Se ele não consegue nem os professores para votar nele, imagina o estado de São Paulo, imagina o Brasil. Eu acho que ele não ganha mais nem para governador de estado. Queria que ele viesse aqui explicar quais são a animosidade que ele tem dos professores, funcionários públicos. Por que eles ganham baixos salários? Porque tudo é terrível para eles. Eu não entendo. Olha, governador, realmente você não é daqui, né? Eu não entendo como é que você chegou a ser governador aqui. Mas eu acho que aqui você não vota e você não ganha, francamente, nem para síndico de cemitério, muito menos para ser presidente da República. Mas vamos lá, a minha preocupação hoje é com as crianças, principalmente as que estudam em escola estadual. É a escola estadual que o nosso governador aí frita não só os professores como os alunos, né? A primeira coisa que a gente vê aqui é que tem muita reclamação das crianças que vão com roupas, às vezes não bem, é o que elas têm, e eles criam um caso. Por quê? Porque não tem uniforme. Então o nosso governador não dá uniforme. Você acredita? A escola municipal dá. Você vai lá para Mariporã, o prefeito de lá dá, e vai lá ver eles dando na roupa para as crianças, né, de uniforme, mas aqui não tem. Então a criança vai com o que ela tem. Você entende isso daí? E lá eles começam a criar caso. Vamos imaginar que a menina vai com uma roupa mais assim, sei lá, mais de calor. É porque ela não tem de frio. Ela não tem um agasalho, ela não tem uma saia decente, ela não tem nada. Ela tem aquilo que ela tem para usar. É como se você olhasse na rua assim, uma pessoa que está indo para o trabalho com uma roupa de festa. É porque ela só tem aquela roupa lá, não tem outra molhada. Então, não pode criar caso para as crianças com as roupas que elas têm, não pode. E nem servir de situação para agredir a criança, ela não sabe o que faz. Outra preocupação que eu tenho mais séria ainda, que eu vejo é o seguinte, ó. As escolas estaduais têm muito estrangeiro, muita criança estrangeira, muita. Elas são aqui do lado do Brasil, sabe? Os vizinhos nossos, né? Só que tem criança que está trabalhando 12, 13 horas por dia naquela como é que é? Feirinha da madrugada, ou em costura, em lugares escondidos, para dar baixo custo. Agora o gozado é que nas escolas todo mundo sabe que as crianças vão lá cansadas, com sono, tudo arrebentada, com fome. Mas ninguém faz nada, nem a diretora. Por que não manda lá o conselho tutelar verificar onde que estão essas crianças, trabalhando de quê? A gente vê as crianças desesperadas, com sono, às vezes vai com fome. Trabalham a noite inteira. E ninguém faz nada, e tem lei que proíbe isso daqui. Por que não parte da escola o conhecimento de cada criança, do que elas fazem? Um dia desse eu vi um caso de uma menina que mora debaixo da ponte. Mas é uma ponte insalubre, é nojento. Você olha do lugar, você fica impressionado, dá medo aquilo lá, dá medo. E a escola queria expulsar ela porque ela não ia na escola.
É assim, ó, quando as pessoas são chamadas de invasora e elas estão debaixo de uma ponte, ou debaixo de um lugar, ou numa favela mesmo, às vezes a família está para ser despejada, como é que ela vai para a escola? Às vezes está chovendo lá, levou tudo, a roupa, como é que ela vai para a escola? Será que a diretora ou o diretor não tem sensibilidade para ver da impossibilidade da criança de chegar lá? Será que elas não vê também essas crianças quando chegam lá a 1 hora da tarde, eles têm o desplante de dar de comer para elas às 4, às 16 horas, de ver as crianças que estão com fome? Porque deve ser duro, hein? Você imagina, vem lá um estrangeiro para cá, aí os vagabundos pegam eles para trabalhar de graça, crianças inclusive, ninguém vê nada, ninguém vê nada. Aí a criança vai lá com fome e com sono. E não chama conselho, ou o conselho não vai fazer uma vistoria, ou senão não vai ver aonde a criança está morando. É mais fácil expulsar a criança da escola, mais fácil, problema menos. Mas será que ela merece ser expulsa? Tudo isso eu fico vendo, né? E eu não entendo de verdade. O que esse governador está fazendo? Fala sério. Ele quer derrubar os professores, né? Principalmente eles querem que desistam todos os professores que têm carreira, são funcionários públicos. Aí ele vai pôr o quê lá? Fala para mim. Vai colocar um bando de coitado lá que é pela CLT e ele paga o que quer. Mas será que eles têm condição de ensinar as crianças? Vamos perguntar isso? Eu vejo lá os funcionários públicos, em vez de ele aumentar, ele abaixa o salário. Às vezes eles pagam um negócio errado e depois desconta quase tudo, deixa a pessoa sem salário. Os funcionários públicos começam a ficar apavorados no fim do ano porque eles não sabem se eles vão se manter nessa escola, não sabem se eles vão ter condições de dar aula, não sabem o que o governador quer. O governador vem sempre com pegadinha para fritar eles. Então eles já estão todos nervosos. Sabe, o salário é um lixo para uma pessoa que faz faculdade, que é uma professora, um professor de cátedra, fez cursos, tudo que o governador quer, ele faz. Só que, na verdade, eles não sabem se eles vão conseguir as aulas. E o pior de tudo, se eles têm de fazer 3 escolas, digamos, para poder fazer aquele turno deles, né, de aula, eles têm que pagar a condução. E eles não ganham para isso. E os 20 minutos para almoçar? E eles não podem comer da mesma comida que as crianças comem? E eles passam fome praticamente. Como é que ele quer? Aí vamos imaginar, todos os professores vão embora, ele faz a CLT lá e vai colocar um bonde de cara que não entende nada. Eu queria dizer para o governador o seguinte, ó, você não vai tirar os funcionários públicos, não. Vai ser mais fácil você cair do que eles serem postos para fora ou eles desistirem. Porque professor tem garra. Eu dei aula há 20 anos. E pouco importa quem está administrando isso daqui. Ele tem de entender que o funcionário público que fez o concurso, que passou, ele não pode ser mandado embora. Muito menos se ele tem problema de saúde. E um dia desse o governador perdeu lá um absurdo, lá ele estava querendo ferrar os professores que ficaram doentes ou que faltaram. Sabe, a gente fica impressionado, mas vamos voltar para as crianças então. Então nós temos, né, as crianças que têm problemas assim, são especiais, vai. Então a inclusão delas na escola é importante, mesmo que elas não consigam aprender. Elas estão vivendo em sociedade lá, elas estão comendo, elas têm que ter felicidade dos amigos, os outros meninos, as outras meninas, elas estão lá. Mas, pelo que o governador quer, ele quer juntar as duas classes, uma classe, tinha 2 classes, quer juntar tudo numa, que o professor que se dane, né? E ainda põe as crianças inclusivas sem uma professora especial ou um professor especial que vai ajudar elas a se amoldar, a aprender. Por exemplo, se a criança tem dificuldade de memorização, até um determinado momento ela esquece, tem que ter alguém para ajudar ela lá. Agora, como é que vai ser? A professora tinha uma classe de 30 alunos, aí o nosso governador faz elas ficar com 60,
paga a mesma porcaria que ela pagava quando ela tinha 30, ainda tem as crianças inclusive. Como é que ela vai tomar conta tudo sozinha disso daqui? Explica para mim. E essas crianças incluídas, como é que elas deviam ter um tratamento especial, porque elas merecem. Elas são filhas de Deus também. Elas estão lá, também são lindas, são inteligentes, são capazes. Só tem um problema lá que tem que ser superado. Então eu pergunto assim, olha, sou governador, não dá para o senhor mandar lá a Polícia Federal nas escolas fazer um levantamento de ver as crianças que estão sendo abusadas, trabalhando dioturnamente, sabe? De graça praticamente, tipo escravo. Elas vêm para cá para trabalhar. E elas são menores de idade e que elas vão na escola e começam a dormir lá na sala de fome e pelo trabalho que elas fazem. Tem umas da feirinha da madrugada que ninguém vai ver, elas trabalham lá porque lá ninguém fiscaliza. E põe na cadeia esses vagabundos que contratam essas crianças e pagam nada praticamente pro coitado dos pais dela. E para que elas sejam felizes, porque isso não é vida. Você imaginou? Ela está lá, fica lá o dia inteiro trabalhando na costura, ou a madrugada inteira lá vendendo na feirinha que não tem fiscalização, e depois elas têm que ir para a escola com fome. Aí a escola recebe elas a 1h da tarde e vai dar de comer às 4h. E eu vou te contar, hein? Tinha um governador que queria dar comida de cachorro para as crianças, né? E agora? Como será a comida deles? Será que é um lixo também? Por que ele não mostra o cardápio que ele dá para as crianças? Por que o governador não se preocupa em dar alimentação para essas crianças? Quando elas chegam lá a 1h da tarde, devia tomar um lanche, quem sabe um hambúrguer, um cachorro quente. Será que é muito caro para o senhor, seu governador? Essas crianças vão representar o futuro do Brasil lá na frente. Quem sabe vão votar no senhor, eu duvido, né? Mas quem sabe se tratar eles bem. Agora, uma pergunta, governador. Você não dá uniforme, é só você que não dá ou tem outros picaretas que fazem a mesma coisa? Por que o governo do estado não tem condição econômica de dar um uniforme decente para as crianças? Fala para mim. Em vez de ficar reclamando lá ou querendo expulsar a menina que vem com um shortinho meio curtinho, porque ela só tem esse, ou o menino que vem lá com uma roupa de frio no calor, porque não tem outra, por que o senhor não dá material escolar, dá uma bela vestimenta para elas, ou duas, né? Para eles poderem lavar, ou a mãe passar e trazer o outro, um tênis decente. Puxa, será que é difícil? Você cobra tanto imposto da gente. Nossa, o carro você tem praticamente você tem que pagar todo mês, todo ano 10% de um carro. Você não faz nada com esse dinheiro, a gente não vê nada aqui. Aí o imposto é como uma fortuna. O que você quer da vida da gente? E por que você não, pelo menos não trata de decente as crianças? Porque se o pai vê uma criança bem alimentada, gordinha, sadia, feliz, com uniforme, ele vai falar, poxa, que governador, eu vou votar nele. Mas do jeito que você faz, Deus que me proteja. Olha, eu não voto, você nunca votei. E eu acho que gente do Rio de Janeiro devia voltar para lá. Porque aqui você não tem o que fazer. E outra coisa, o que você está fazendo para os professores, para os alunos, para tudo, eu tenho certeza que você não vai ganhar nada. Deus que me proteja. Bom, vamos lá. Então, vamos pensar então os pais, né? O pai, a maioria dos pais que os filhos estudam em colégio de estado, eles são pobres, ou é uma classe média baixa. Vamos ser francos, porque senão eu não punha nessas porcarias, colocava na escola particular, né? Bom, então não tem condição econômica. Então a criança vai lá com a roupa que ela tem, tá certo? E a diretora, o diretor, a escola tem de aceitar, não tem de reclamar. Agora, se o diretor acha que está ruim, compra uma, pega do bolso dele e põe. Não vai expulsar a criança. Aí a gente chega lá, a criança está com fome. Esperar até as 4h da tarde é malandragem, você não acha, governador? Você não vai dar de comer para elas? Então eu peço para os pais, comecem a reclamar. Vocês têm de reclamar, e não é pouco, vocês têm de reclamar ou na delegacia de ensino, você tem de reclamar na própria direção da escola. E não é só reclamar do professor se ele está faltando com alguma coisa, não. É da direção da escola. É da má administração da escola.
Às vezes eu escuto falar que eles têm alimentação lá para dar para as crianças, mas não dá em outros horários. Será que é difícil de entender uma criança que está tonta lá, está caindo pelos lados lá porque não comeu, ou porque trabalhou a noite inteira, e dar um lanche para ela? Será que é difícil? Será que é só aquela que reclama ou que desmaia lá para você? Será que não era bom para dar para tudo? Por que os diretores não reclamam também? Eu entendo, eu acho que nas escolas, a maioria dos diretores, eles estão lá colocados por interesse político, ou do governador, ou dos deputados, eles têm ingerência lá. A maioria deles são brancos. Preto é difícil de ver. E a gente nota, assim, um apadrinhamento muito grande dos brancos com os brancos, sabe? E os pretos, coitados, eles ficam marginalizados. E ainda tem um problema mais sério ainda, aqueles que estão escolhendo horário, se ele não for esperto, os diretores, eles guardam as vagas, os horários para a turma deles. Pouco se importante se a pessoa tem título, se ela é funcionária pública, e eles não dão informação também. Então, por que manter essa turma de diretores se eles não têm as mínimas condições para ser? E será que a gente está ainda naquele tempo do passado lá, que a pessoa de cor era diferenciada? Aqui, para mim, todo mundo é igual. Mas é difícil você ver uma diretora negra. E é difícil você ver algum negro feliz dentro de uma escola. Porque eles têm lá os branquitudes e os negritudes. Os branquitudes têm as festas diferenciadas, os encontros diferenciados, e a negritude, coitada, eles ficam de lado. Então, primeiro pensamento, professor. Professor, quando ele começa a ser espezinhado pelo diretor, pelo vice-diretor, às vezes pela cor mesmo deles, ou às vezes porque eles não estão conseguindo se coadunar, ou porque o diretor está querendo pôr uma outra pessoa lá da turma dele no lugar dessa professora de cor, hipótese. Eles têm de reclamar. Na delegacia de ensino. Tem um monte de telefone que eu vou passar para vocês verem na ouvidoria, tudo. Mas também tem de ir na polícia e fazer queixa. Um dia desse eu vi um caso de uma professora que era pela CLT, que o diretor chegou para ela e falou assim, olha, ou você pede demissão, ou a gente vai abrir um processo para você aqui, e forçou a mulher a assinar um pedido de demissão. Aí ela foi atrás dos advogados da associação que não fizeram coisa nenhuma, e ela perdeu as classes dela simplesmente porque eles não queriam ela lá. Não tem motivo. Então, o que vocês têm de fazer é reclamar. A gente vê, acho que é o deputado Gianazzi, ele busca ajudar. Por que vocês não vão reclamar para ele? Por que você não abre inquérito na delegacia quando alguma coisa não está certa? E a mesma coisa os pais. Eu fico vendo a maioria das reuniões que eles fazem, tipo segunda-feira de manhã, é para expulsar aluno, diretor querendo expulsar aluno. Será que eles não têm o bom senso de saber que para expulsar alguém tem que ter um processo para isso? Será que joga lá um monte de professores, vamos expulsar esse, aquele lá? Se você for ver no fundo, os objetivos de expulsão são bizarros. Olha, ela anda com uma roupa inconveniente. Dá uma para ela, roupa para a moça usar ou para o menino usar. Você não tem? Se o governador não dá uniforme, isso aqui é o quê? Que eles vão lá de smoking? Fala para mim. Aí, o coitado lá que está com uma roupa meio diferenciada, eles querem pôr para fora. Acha normal? Não. O outro falta demais. Vai ver por que está faltando. O rapaz mora debaixo da ponte, quando chove não pode ir para lá porque molha tudo, quando no outro dia lá vem a polícia para fazer a reintegração de posse, eles não sabem onde ficar. Por que não vê a condição dessas crianças? Por que não vai procurar um jeito de recolocação dessas pessoas? Por que não avisa o governador para arrumar moradia para essa gente? Você já ouviu falar nas favelas que estão derrubando por aí? Será que é normal querer expulsar uma criança? É mais prático. Aí joga a criança, vai expulsa, aí ela vai na outra escola, não tem, e não vai estudar mais.
Para o governo é uma maravilha, que não tem custo, o governador vai ficar feliz, mas será que essa criança merece essa expulsão? Agora, pai, não aceita conversa mole de diretor, não. Olha, você vai ser expulso aí porque o menino bateu no outro. Bateu ou foi legítima defesa? Bateu ou porque o branquinho pegou lá e não gostou do neguinho, meteu a mão na cara dele e o neguinho se defendeu? Tem que ter um processo para isso. Não pode expulsar assim por nada. E nem é admitido. Vai na delegacia de ensino, representa o diretor, representa a diretora, vai na polícia, faz queixa. Teu filho tem direito de ficar na escola. Se ele agredir alguém lá, o que eles estão fazendo lá? Tem inspetor de aluno, tem professor, tem diretor. Por que eles deixaram as crianças brigar? E às vezes a criança está se defendendo. Que droga é essa? Então tudo é caso de expulsão. Então qualquer criança que está lá, que não está tão enquadrada, eles querem pôr para fora. Mãe, pai, não aceite isso daí. Se eles chamarem você lá dentro da direção e começar a falar um monte de besteira, grava e leva na delegacia, abre um BO, vai na delegacia de ensino e faz a pele da diretora. A obrigação deles a criança entrou lá, é para ser feliz. Ela tem de comer se ela não comeu. Eles têm de ver isso daí, tá? E se não tem, eles vão lá e compram. Vocês não são diretores? Vocês não aceitam o que esse governador faz? Então vai lá e mantém isso daí. Aí não gostou da roupa das crianças, vai lá e compra uma e dá para ela. Não tem de ficar, como é que você vai fazer lá? Que você vai mudar? Ela só tem aquela roupa, tem que ter respeito pelas crianças. Aí a criança faltou demais por quê? Porque não teve condição de ir para a escola, porque encheu de água a casa dela, porque a polícia derrubou lá e tirou todos eles dos barracos. Vocês não têm de ver isso daqui? Vocês não podem, gente. Vocês não podem pegar e expulsar uma criança simplesmente para não ter trabalho. Tem de chamar lá o conselho tutelar, tem de fazer certas coisas. E não pode ser expulso, como também não pode reprovar. Essa turma lá que fala, não, nós vamos reprovar. Como é que você vai reprovar a criança? Se é problema de falta lá, não é culpa dela. Se é problema de instrução, precisa ver se foram dadas as aulas corretamente, precisa ver se ela está entendendo as aulas. O governador manda livros que ele arruma lá dos amigos dele para ganhar comissão, e aí daí a criança não sabe ler, ela vai estudar como? E não tem ninguém para ensinar, como é que pode? A professora está lá para dar aula, e tem um livro lá que aquilo é um lixo, mas o governador impingiu aquilo e a criança não sabe ler. Será que não dava para verificar tudo isso? Será que o próximo governador nosso vai ser também colocado lá porque era amigo de não sei quem, do Bolsonaro, do Lula, do inferno, e a criança está ferrada? Eu acho que nós temos de pensar na criança como uma criatura humana, carente, que precisa de ajuda. Na escola é para ser feliz, é para ir lá estudar, é receber roupa adequada, é poder ter uma alimentação diferenciada. E tudo isso daqui está sendo negado. E ninguém faz nada. E o governador quer ser presidente, vai ser presidente do cemitério 3 lá, que ninguém reclama lá. Mas aqui ele não vai ser mais, se Deus quiser. E nem presidente, porque eu não voto nele. Mas os professores também não. Então está na hora da gente mudar. Eu tenho todos os telefones, os endereços para vocês representarem. Mas de verdade, quando querem expulsar teu filho da escola, vai na delegacia, faz um BO em cima do diretor, que ele vai começar a aprender a ser gente. Quando reclamarem da roupa da criança lá, eles estão fazendo uma pressão absurda. Abre um processo crime contra eles. O que a criança tem? Ela vai com aquela roupa porque ela só tem ela. Se a criança está com fome, a escola não dá de comer para ela uma hora, ela desmaia lá dentro, o diretor tem de ser responsável. Alguma coisa ele tem de responder. E se não, ele, a delegacia de ensino, se não, ele, o governador, ou seja lá quem for. Na segunda fase do nosso programa, assim, se alguém quiser falar alguma coisa, está aberto. É Ângelo Carboni. Um abraço para todo mundo.